As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1, primeira parte, páginas de 144 a 152. As Três Idades da Vida Espiritual e da Vida Corporal. Santo Tomás comparou as três idades da vida espiritual com as idades da vida corporal: infância, adolescência e idade adulta. Entre ambas existe uma analogia que merece nossa atenção, e é importante observar especialmente a transição de um período ao outro. Admite-se geralmente que a primeira infância termina com o despertar da razão, por volta dos 7 anos, seguida por uma espécie de segunda infância, que dura até a puberdade, por volta dos 14 anos. A adolescência, por sua vez, é delimitada mais ou menos entre os 14 e os 20 anos. Após essa fase, inicia-se a idade adulta, na qual se distinguem o período que antecede a plena maturidade e aquele que, por volta dos 35 anos, lhe sucede, até a fase de declínio, conhecida como velhice. Os psicólogos observam que a mentalidade humana muda conforme ocorrem as transformações no organismo. A criança é guiada principalmente pela imaginação e pelos impulsos da sensibilidade. Ainda não há nela discernimento ou organização racional plenos, e, mesmo quando a razão começa a se manifestar, esta ainda depende muito dos sentidos. Ao sair da infância, por volta dos 14 anos, na época da puberdade, ocorre uma transformação não apenas física, mas também psicológica, intelectual e moral. O adolescente já não se contenta em seguir sua imaginação, ele começa a refletir sobre as questões da vida humana, a considerar a necessidade de preparar-se para um ofício ou uma carreira. O período de transição, muitas vezes chamado de idade ingrata, não está isento de dificuldades. Durante esse tempo, a personalidade moral começa a esboçar-se, com o surgimento do senso de honra e boa reputação, ou pode desviar-se e corromper-se, eventualmente degenerando em anomalias ou atrasos mentais. Aqui começa a surgir uma analogia instrutiva para a vida espiritual. Veremos que o iniciante que não progride para o grau de proficiente, no tempo adequado, ou começa a se desviar ou permanece estagnado, envolvido pela tibieza como um anão espiritual. Os padres da igreja, especialmente São Bernardo, repetiam frequentemente: quem não avança, retrocede. Não desejar tornar-se melhor é caminhar para trás, enquanto aspirar constantemente à perfeição já é, de certa forma, possuí-la. Continuemos com a analogia. Se a crise da puberdade, tanto física quanto moral, é um momento difícil de superar, algo semelhante ocorre com outra crise, que poderíamos chamar de a primeira liberdade, que introduz o adolescente à idade adulta, por volta dos 20 anos. O jovem, já fisicamente formado nessa idade, está prestes a ocupar seu lugar na vida social. Muitos atravessam esse período de forma desastrosa, abusando da liberdade que Deus lhes deu. Como o filho pródigo, confundem liberdade com libertinagem. Por outro lado, o adulto que se desenvolve normalmente e segue o bom caminho preocupa-se com as questões da vida individual, familiar e social de maneira mais elevada do que o adolescente, e passa a interessar-se por temas de maior relevância. Ele funda um lar para, um dia, ser também educador, a menos que tenha recebido de Deus uma vocação mais elevada. Notas explicativas. 1. Santo Tomás refere-se a Santo Tomás de Aquino, 1225-1264, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, que influenciou profundamente o pensamento filosófico e teológico cristão, especialmente com sua obra Summa Theologica. 2. Analogias. A vida espiritual é frequentemente comparada à vida corporal para ilustrar o crescimento e desenvolvimento da alma, que passa por fases semelhantes àquelas do desenvolvimento físico, emocional e psicológico. 3. Puberdade e crise da adolescência. Assim como na vida física, a vida espiritual também passa por períodos de crise e desenvolvimento. A primeira liberdade, mencionada no texto, é um momento crítico na transição para a maturidade espiritual. 4. O filho pródigo. Esta é uma referência à parábola bíblica do filho pródigo, Lucas 15:32, que se afasta da casa do pai em busca de prazeres mundanos, mas depois se arrepende e retorna. Aqui serve como exemplo de quem abusa da liberdade. Algo semelhante acontece na vida espiritual, quando o proficiente, que é, por assim dizer, o adolescente espiritual, alcança a maturidade dos perfeitos. Sua mentalidade se eleva, tornando-se mais espiritualizada e, cada vez mais, sobrenatural. Ele compreende com maior perfeição não apenas as questões da vida individual, a familiar e social,
mas também as que pertencem ao reino de Deus ou à vida da igreja, na medida em que estão relacionadas com a vida eterna. Queremos destacar aqui, em particular, as diferenças que separam as 3 etapas da vida espiritual e expor como se dá a transição de uma para outra. Como observa Santo Tomás, existem diferentes graus de caridade, conforme as diversas obrigações que o progresso nessa virtude impõe ao ser humano. O primeiro dever que nos cabe é evitar o pecado e resistir às tentações da concupiscência, que nos impulsionam em direção contrária à caridade. Este é o dever dos iniciantes, em quem a caridade deve ser alimentada e sustentada para que não desapareça. Depois surge um segundo dever, vigiar para continuar crescendo no bem. Isto é próprio dos proficientes, que se esforçam sobretudo para que a caridade se fortaleça e se desenvolva. O terceiro dever é aplicar-se principalmente a unir-se a Deus e a desfrutar dele. Isto é característico dos perfeitos, que desejam se ver livres das amarras do corpo e habitar com Cristo. Filipenses 1:23. Tais são as 3 etapas no caminho da santidade. Mas o que é importante acrescentar, e isso foi admiravelmente tratado por São João da Cruz, é a transição de uma etapa espiritual para outra, uma transição análoga àquelas que ocorrem na vida corporal. Assim como, para passar da infância à adolescência, apresenta-se a crise da puberdade, uma crise semelhante ocorre ao passar da vida purgativa dos iniciantes para a iluminativa dos proficientes. Essa crise foi descrita por muitos dos principais estudiosos da espiritualidade, especialmente por Taulero, e ainda mais detalhadamente por São João da Cruz, sob o nome de purificação passiva dos sentidos, e pelo padre Lalaliman Sijuda, com o nome de segunda conversão. De fato, essa crise lembra a segunda conversão de Pedro durante a noite escura da paixão. Notas explicativas. 1. Proficiente. Refere-se àqueles que estão em progresso espiritual entre os iniciantes e os perfeitos. 2. Concupiscência. No contexto teológico, é o desejo desordenado de prazeres sensuais, que pode afastar o ser humano da caridade. 3. Caridade. No contexto cristão, refere-se ao amor altruísta e divino, um dos 3 pilares teológicos, fé, esperança e caridade. Santo Tomás de Aquino, 1225-74, um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja Católica que sistematizou o pensamento cristão medieval. 5. São João da Cruz, místico espanhol do século XVI, conhecido por seus escritos sobre a purificação da alma e as etapas da vida espiritual, especialmente a noite escura da alma. Filipenses 1:23, referência bíblica onde o apóstolo Paulo expressa o desejo de estar com Cristo após sua morte física. 7. Purificação passiva dos sentidos, um estado descrito por São João da Cruz em que a alma passivamente experimenta sofrimentos e tentações como uma forma de purificação. 8. Segunda conversão de Pedro. Refere-se ao momento em que o apóstolo Pedro, após negar Jesus, passa por uma transformação espiritual profunda durante a paixão de Cristo. Aqui, o iniciante generoso, que corre o risco de ficar preso em inúmeras faltas das quais não tem consciência, e particularmente de se apegar aos consolos sensíveis da vida devota, é privado desses consolos para ser conduzido a um caminho espiritual muito mais livre dos sentidos. Nesse caminho, ele encontra, na própria aridez, um início de contemplação que o Espírito Santo lhe concede para forçá-lo a continuar avançando. Assim ensina São João da Cruz, Nos Cura, livro 1, capítulo 6, a primeira noite ou purificação será sensitiva, pela qual a alma é purificada segundo o sentido, ajustando ao espírito. A sensitiva é comum e ocorre com muitos, sendo característica dos iniciantes. Esses iniciantes começam a compreender claramente que é preciso ser verdadeiramente pobres de espírito e humildes para crescer na caridade, que é necessário renunciar a todas as infantilidades, grosseiras ou sutis, da vaidade, do orgulho e da sensualidade espiritual. Em seguida, o Santo Doutor acrescenta, Ibidio 14, já estando esta casa da sensualidade tranquila, isto é, mortificada, com suas paixões apagadas e os apetites serenados e adormecidos por meio desta bem-aventurada noite da purificação sensitiva, a alma saiu para iniciar o caminho e a via do Espírito, que é o dos proficientes, também chamada via iluminativa ou de contemplação infusa. Nesta via, Deus, por si mesmo, vai nutrindo e renovando a alma, sem a necessidade de esforço ou ação ativa da própria alma. Tal é, como já dissemos, a noite e purificação dos sentidos na alma.
As palavras que acabamos de destacar neste texto são muito significativas. Note-se que São João da Cruz, à semelhança de Santo Agostinho, de Cassiano, de São Bernardo, de São Boaventura, de Santo Tomás, de Tauleiro, entre outros, fala da via iluminativa em todo o sentido da palavra e não de uma via iluminativa diminuída, como a que se encontra naqueles que apenas em parte participaram da purificação passiva dos sentidos, conforme ele mesmo nota. Noche Oscura, livro IN, capítulo Nós. Finalmente, ao falar das almas avançadas, Noche Oscura, livro IS, capítulo 2, São João da Cruz aborda as imperfeições dos proficientes. Ainda permanece neles, diz ele, uma certa rudeza natural, distração e exteriorização do espírito, presunção, orgulho sutil e secreto. Esses defeitos demonstram a necessidade da purificação passiva do espírito para que se possa entrar na via unitiva perfeita, própria daqueles que, como diz Santo Tomás, esforçam-se por unir-se a Deus, desfrutar dele e desejam deixar este mundo para habitar com Cristo. Notas explicativas. 1. Iniciante. Refere-se àqueles que estão no início de sua jornada espiritual, ainda lidando com suas paixões e apegos. 2. Proficientes, aqueles que progrediram na vida espiritual e estão na fase de fortalecimento de sua união com Deus. 3. Sensualidade espiritual, refere-se à tendência de buscar consolos e experiências sensíveis na vida espiritual, ao invés de se focar na fé pura. 4. Caridade, no contexto cristão, é o amor divino que dirige o ser humano para Deus e para os outros. 5. São João da Cruz, místico espanhol do século XVI, autor de obras como A Noite Escura da Alma, que explora a purificação da alma em sua jornada para Deus. 6. Purificação sensitiva, etapa em que os sentidos e as emoções humanas são purificados para que a alma possa se elevar acima dos prazeres terrenos. 7. Via iluminativa, fase da vida espiritual onde a alma é iluminada por Deus e começa a perceber sua presença de forma mais intensa e contemplativa. 8. Purificação passiva do espírito, processo pelo qual a alma é purificada de forma mais profunda, levando à união com Deus, sem que a alma tome iniciativa ativa nesse processo. 9. Via unitiva, a fase final da vida espiritual, onde a alma está em plena união com Deus e em comunhão constante com Ele. Esta prova da purificação passiva do espírito é uma crise análoga àquela que ocorre na ordem natural, quando o adolescente chega à idade adulta e começa a exercer, talvez às suas custas, sua primeira liberdade. No âmbito espiritual, existe aqui como uma terceira conversão, ou melhor, uma transformação da alma que recorda o que foi o dia de Pentecostes para os apóstolos. Após terem estado privados da presença do Senhor que subiu ao céu, foram iluminados e fortalecidos pelo Divino Espírito, que os preparou para as perseguições que iriam enfrentar e os transformou em santos ministros do Salvador. São João da Cruz descreve, evidentemente, o avanço espiritual, tal como se manifesta nos contemplativos, especialmente entre os mais fervorosos, que se esforçam para chegar o mais diretamente possível à união com Deus. Ele ensina em toda a sua elevação quais são as leis superiores da vida da graça. Porém, essas leis se aplicam também, embora em menor escala, a muitas outras almas que não alcançam tão alta perfeição, mas que mesmo assim avançam generosamente sem retroceder. Se lermos atentamente a vida interior dos servos de Deus, veremos em seus sofrimentos interiores e em seus progressos essa profunda purgação dos sentidos e do espírito, de modo que todas as suas faculdades estão, por fim, totalmente submetidas a Deus, que é tão presente no fundo de suas almas. São João da Cruz é quem melhor tratou dessas duas crises na transição de uma fase para outra, e justamente as chamou de purgação passiva dos sentidos e do espírito. Elas correspondem perfeitamente à natureza da alma humana, em suas duas partes, sensível e espiritual, correspondem também à natureza da graça santificante, que é o germe da vida eterna, e que deve constantemente vivificar nossas faculdades inferiores e superiores, inspirando todos os nossos atos, até que o fundo de nossa alma fique purificado de qualquer egoísmo, de todo amor próprio mais ou menos consciente, e acabe por estar totalmente unida a Deus. Por isso, compreende-se que Valguarnera tenha se baseado nessa alta concepção das três idades da vida espiritual ao traçar a divisão de sua obra Teologia Mística Divi Toma. Como já dissemos no início deste capítulo, isso estava de acordo com os carmelitas Felipe da Santíssima Trindade, Antônio do Espírito Santo, entre outros muitos.
Dessa forma, conserva-se a tradição dos pais, como a de Clemente de Alexandria, Cassiano, Santo Agostinho, Dionísio, São Bernardo, Santo Anselmo, Hugo e Ricardo de São Vítor, Santo Alberto Magno, São Boaventura e Santo Tomás, cujas doutrinas sobre os dons aparecem assim em seu pleno desenvolvimento. Notas explicativas. 1. Purificação passiva do espírito. Fase em que a alma experimenta uma purificação profunda, permitindo que se aproxime de Deus sem depender de suas ações diretas. 2. Terceira conversão. Refere-se a uma transformação espiritual que ocorre quando a alma atinge um estado mais elevado de união com Deus. 3. Pentecostes. Festa cristã que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, simbolizando o início da missão da Igreja. 4. Contemplativos, aqueles que dedicam suas vidas à oração e à meditação, buscando uma união mais íntima com Deus. Graça santificante, a graça que transforma e eleva a alma, permitindo-lhe participar da vida divina. 6. Weigor Nera, teólogo que estudou a vida espiritual, referindo-se ao desenvolvimento das etapas de crescimento na relação com Deus. 7. Carmelitas, ordem religiosa que segue a espiritualidade de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, focando na vida contemplativa. Resumo das etapas da vida espiritual. Como resumo do que foi dito, apresentaremos uma descrição sintética, semelhante àquelas legadas pelos autores que acabamos de mencionar. Nos iniciantes. Com o primeiro grau da caridade surgem as virtudes iniciais, como o primeiro grau de mansidão, paciência, castidade e humildade. A mortificação interior e exterior os leva a evitar cada vez mais os pecados veniais deliberados e faz com que se afastem imediatamente do pecado mortal, caso venham a cair nele. Neles encontramos a oração vocal e a meditação discursiva, que tende a se transformar em uma oração afetiva mais simplificada. Os dons do Espírito Santo começam a aparecer, mas ainda permanecem mais latentes. De tempos em tempos, recebem inspirações especiais do Espírito Santo, mas estão pouco preparados para aproveitá-las. A docilidade ao Divino Espírito é fraca. A alma tem, sobretudo, consciência de sua própria atividade e precisa reconhecer frequentemente sua pobreza. A alma sente essa pobreza de forma evidente durante as crises de aridez sensível, na purificação passiva dos sentidos, uma purificação dolorosa que ela suporta com maior ou menor perfeição. Essa purificação marca a transição para a via iluminativa plena e verdadeiramente digna desse nome. Nos proficientes ou avançados, junto com o segundo grau de caridade, surgem as virtudes sólidas, não apenas as iniciais. Isso inclui particularmente a doçura e a paciência, além de uma humildade mais profunda, que inclina a benevolência para com o próximo, e o espírito dos três conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência filial a Deus, que reconhecem presente nos superiores a quem a obediência os submete. Com essas virtudes sólidas, os dons do Espírito Santo começam a se manifestar, especialmente os menos perfeitos, como o temor, a ciência e a piedade. A alma, agora mais dócil, aproveita melhor as inspirações e iluminações interiores. Neste ponto, se o proficiente responde com generosidade, a oração infusa começa a ocorrer em atos isolados de contemplação, surgindo durante a oração adquirida de recolhimento. Se a alma permanece fiel, segue aos poucos a oração de recolhimento sobrenatural, de quietude, árida ou consoladora, na qual se manifesta a influência do dom de piedade, que nos faz clamar, Abba, Pai, como diz São Paulo. A conversa íntima consigo mesmo se transforma então em uma conversa com Deus. Nesse estágio, a alma generosa se vê cheia de defeitos, como orgulho dissimulado, falta de caridade para com o próximo, dureza em alguns momentos e falta de zelo pela salvação de tantas almas que se perdem. São defeitos que antes não percebia e que exigem uma nova purificação passiva, a purificação do espírito. Nos perfeitos. Simultaneamente com o terceiro grau de caridade aparecem, apesar de algumas imperfeições mais involuntárias, virtudes eminentes e até heróicas: grande mansidão, paciência quase inabalável, profunda humildade que não se afeta com desprezos e, pelo contrário, busca as humilhações. Surge um elevado espírito de fé que os leva a ver todas as coisas sob uma perspectiva mais elevada. Grande confiança em Deus, magnanimidade que os faz aspirar a grandes empreendimentos, apesar dos obstáculos e fracassos, e o perfeito abandono à vontade de Deus. Os dons de inteligência e sabedoria se manifestam mais intensamente e com maior frequência. Notas explicativas. 1. Iniciantes.
Aqueles que estão no início de sua caminhada espiritual desenvolvendo as virtudes básicas. 2. Proficientes ou avançados. Aqueles que já alcançaram um progresso significativo na vida espiritual, desenvolvendo virtudes sólidas. 3. Perfeitos. Aqueles que atingiram um grau elevado de santidade, praticando virtudes de maneira heróica. 4. Caridade. No contexto cristão, é o amor altruísta e divino. 5. Purificação passiva dos sentidos. Um processo de purificação espiritual em que a alma passa por momentos de aridez e sofrimento sem sua própria iniciativa. 6. Via iluminativa. Etapa em que a alma é iluminada por Deus, adquirindo maior clareza espiritual. 7. Purificação passiva do espírito. Processo mais profundo de purificação necessário para a união plena com Deus. A alma é dominada pelo Espírito Santo, que a move para uma maior perfeição na prática das virtudes. Surge então, geralmente, a oração infusa de união, pela influência cada vez mais evidente do dom da sabedoria. O interior da alma é purificado e as faculdades inferiores e superiores são completamente submetidas à vontade de Deus, que está intimamente presente no santuário interior. Este estado, apesar das sombras da fé, é verdadeiramente a vida eterna começada, ou o prelúdio da beatitude que jamais terá fim. Destacamos o caminho que o progresso espiritual segue na descrição a seguir. A leitura espiritual das Escrituras e das obras e vidas dos santos. Após discutir as fontes da vida interior e o objetivo que perseguimos com ela, a perfeição cristã, vamos agora considerar a ajuda externa que se encontra na leitura dos livros de espiritualidade e na direção espiritual. Entre os principais meios de santificação ao alcance de todos, deve-se contar a leitura espiritual, sobretudo das Sagradas Escrituras, das obras-primas da vida interior e das vidas dos santos. Neste capítulo, trataremos desse assunto, indicando as disposições necessárias para tirar proveito dessa leitura. As Sagradas Escrituras e a vida da alma. Assim como o erro, a heresia e a imoralidade muitas vezes decorrem da influência de maus livros, a leitura das Sagradas Escrituras é a vida da alma, como afirma Santo Ambrósio, Sermão 5. O próprio Senhor declara: as palavras que vos disse são espírito e vida. Foi a leitura das Escrituras que preparou Santo Agostinho para retornar a Deus, quando ouviu aquelas palavras: Tolli et lege, um trecho das Epístolas de São Paulo, Romanos 13:13, lhe trouxe a luz decisiva que o tirou do pecado e o levou à conversão. São Jerônimo, em uma carta a Eustóquio, conta como foi conduzido pela graça a uma leitura assídua das Sagradas Escrituras. Ele relata que, no início de sua vida monástica perto de Antioquia, ainda se sentia atraído pela elegância dos autores clássicos, preferindo ler Cícero, Virgílio e Plauto. Certa vez, em sonho, foi levado ao tribunal de Deus, onde lhe foi perguntado com severidade quem ele era. Sou cristão, respondeu Jerônimo. Mentira, replicou o juiz supremo. Tu és ciceroniano, pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele foi ordenado a ser açoitado. Ao acordar, narra Jerônimo, compreendi que aquilo não fora apenas um sonho, pois ainda sentia as marcas dos chicotes em minhas costas. A partir daquele dia, comecei a ler as Sagradas Escrituras com mais entusiasmo do que jamais tive pelos autores profanos. Em uma outra carta a Eustóquio, ele aconselha que o sono só te encontre lendo e que não adormeças senão sobre as Sagradas Escrituras. De fato, em qual outro livro podemos encontrar a vida senão nas Escrituras, que tem Deus como autor? O Evangelho, sobretudo as palavras do Salvador, seus atos durante a vida oculta, a vida apostólica e sua paixão, devem ser para nós lições vivas que nunca podemos perder de vista. Jesus torna as realidades mais elevadas e divinas acessíveis a todos, pela simplicidade com que fala. Suas palavras não são abstratas ou teóricas, mas conduzem à verdadeira humildade e ao amor a Deus e ao próximo. Cada palavra revela que ele busca apenas a glória daquele que o enviou e o bem das almas. Deveríamos voltar repetidamente ao Sermão da Montanha, Mateus 5:7, e ao discurso à placeia, João 12:18. Se lermos com as disposições corretas, com humildade, fé e amor, essas palavras divinas que são espírito e vida, descobriremos que contêm para nós uma graça especial, que nos atrai cada vez mais à imitação das virtudes do Salvador, sua doçura, paciência e amor heróico e sublime na cruz. Este é, junto com a Eucaristia, o verdadeiro alimento dos santos, a palavra de Deus ensinada por seu único Filho, o Verbo feito carne.
Sob a superfície das palavras encontra-se o pensamento vivo de Deus, que os dons da inteligência e sabedoria nos permitem penetrar e saborear cada vez mais profundamente. Após o Evangelho, nada é mais rico que seu primeiro comentário, escrito sob a inspiração do Espírito Santo, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Neles encontramos os ensinamentos do Salvador vividos pelos seus primeiros discípulos, que receberam a missão de nos formar. Esses ensinamentos foram explicados e adaptados às necessidades dos fiéis. Nos Atos dos Apóstolos, lemos sobre a vida heróica da Igreja nascente e sua expansão em meio às maiores dificuldades, uma verdadeira lição de confiança, coragem, fidelidade e abandono no Senhor. Onde mais encontrar páginas tão profundas e vivas como nas epístolas, que falam da pessoa e da obra de Cristo, Colossenses 1, das maravilhas da vida da igreja e da imensa ternura do Salvador por ela, Efésios 1:3, da justificação pela fé em Cristo, Romanos 1:11, e do sacerdócio eterno de Jesus, Hebreus 1:9. E se olharmos para a parte moral dessas epístolas, onde encontrar exortações mais urgentes à caridade, à perseverança, à paciência heróica e à santidade, ou regras de conduta mais justas para todos os homens, superiores, iguais e inferiores, para os fracos, os culpados e os falsos mestres, onde estão mais vividamente expostos os deveres dos cristãos para com a Igreja. Notas explicativas. 1. Oração infusa de união, um estado de profunda união mística com Deus sem esforço humano concedido pela graça divina. 2. Dom da sabedoria, um dos dons do Espírito Santo, que permite ao fiel compreender as coisas divinas de maneira profunda e espiritual. 3. Tolli et lege, expressão em latim que significa toma e lê, usada em referência à experiência de conversão de Santo Agostinho. 4. Sermão da Montanha, um dos principais discursos de Jesus, registrado em Mateus 5:7, que contém ensinamentos sobre a vida cristã. Existem igualmente passagens do Antigo Testamento que todo cristão deve conhecer, especialmente os Salmos, que constituem a oração da Igreja no ofício divino. São palavras de adoração reparadora para o pecador arrependido e humilhado, de fervorosa súplica e de ação de graças. As almas mais voltadas para o interior devem também ler as mais belas páginas dos profetas, que a liturgia do Advento e da Quaresma coloca diante de nossos olhos, e nos livros sapiencais as exortações da sabedoria divina para a prática dos deveres fundamentais para com Deus e com o próximo. Lendo e relendo continuamente, com respeito e amor à Sagrada Escritura, sobretudo o Evangelho, descobriremos a cada dia uma nova luz e forças renovadas. Deus colocou em suas palavras uma virtude inesgotável. E quando chegarmos ao fim da vida, após ter lido tantos livros, ao sentirmos talvez cansaço de quase todos eles, nos voltaremos ao Evangelho como um prenúncio da luz que ilumina as almas na vida eterna. As obras espirituais dos santos. Após a leitura da Sagrada Escritura, os escritos espirituais dos santos são os que mais iluminam e inflamam a alma, pois, ainda que não tenham sido compostos sob inspiração infalível, certamente foram escritos com a luz e a unção do Espírito Divino. Ninguém deve ignorar as principais obras espirituais de Santo Agostinho, de São Jerônimo, de Cassiano, de São Leão, de São Bento, de São Gregório Magno, de São Basílio, de São João Crisóstomo, de Dionísio, de São Máximo, o Confessor, de Santo Anselmo e de São Bernardo. Também será de grande utilidade conhecer tudo o que se refere à vida interior nos escritos de Ricardo de São Vítor, de Hugo de Saint-Cher, de São Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino e de São Boaventura. É sempre proveitosa a lei Diálogo de Santa Catarina de Sena, das obras de Tauleiro, do Beato Henrique Suzão, da Beata Ângela de Foligno, do Beato Ruiz Breck e de Tomás de Kempis, provável autor da Imitação de Cristo. Entre os autores espirituais mais modernos, convém ler Ludovico Blosio, OSB, o franciscano Francisco de Osuna, cujo livro serviu de guia para Santa Teresa, bem como as obras de Santo Inácio de Loyola, de Santa Teresa, de São João da Cruz, de São Francisco de Sales e de São João Eudes. É recomendável, por fim, consultar os escritos espirituais de Bossuet, dos dominicanos Luís de Granada, Chardon, Pini, Massoulier, dos jesuítas Lafuente, Lallemand, Surin, de Calçada e Gru, as obras dos escritores franciscanos do século XVII, de Berulle, de Condren, do Père Bourgoin, de São Vicente de Paulo, de Molière, do Venerável Boudon, do Beato Grignon de Montfort e de Santo Afonso de Ligório. Não mencionamos os autores mais recentes, cujas obras são amplamente conhecidas.
Notas explicativas. Ofício divino, conjunto de orações que compõem a liturgia das horas, recitadas diariamente pelos clérigos, religiosos e muitos leigos. 2. Livros sapiencais, livros da Bíblia que contêm ensinamentos sobre a sabedoria prática e espiritual, como Provérbios, Eclesiastes e Sabedoria. Terce Cassiano, um teólogo e monge cristão do século IV, cujas obras influenciaram a espiritualidade monástica. 4. Diálogo de Santa Catarina de Sena, obra mística de Santa Catarina composta em forma de diálogos entre Deus e a alma. 5. Tomás de Kempis, autor ou possível autor da Imitação de Cristo, uma das obras mais influentes da literatura cristã. 6. Imitação de Cristo, obra clássica da espiritualidade cristã que oferece conselhos práticos para a vida devota. As vidas dos santos. A leitura dos livros de doutrina espiritual deve-se acrescentar à das vidas dos santos, que contém exemplos inspiradores, sempre admiráveis e muitas vezes passíveis de imitação. Elas nos relatam o que realizaram homens e mulheres que, encontrando-se em circunstâncias muitas vezes difíceis, possuíam a mesma natureza que a nossa. No início não estavam isentos de fraquezas e pecados, mas, com a graça divina e a caridade, souberam dominar a natureza humana, curando-a, elevando-a e infundindo-lhe nova vida. Nas suas vidas, compreendemos o verdadeiro significado e o alcance do princípio. A graça não destrói a natureza, no que há de bom nela, mas a aperfeiçoa. Nelas vemos, sobretudo, no final das vias purgativa e iluminativa, o que representa na vida de união a verdadeira harmonia entre a natureza e a graça, prelúdio natural da eterna bem-aventurança. Nessas vidas devemos buscar, sobretudo, aquilo que pode ser imitado, e nas coisas extraordinárias, admirar um sinal divino que se nos oferece para nos despertar de nossa sonolência espiritual e nos fazer entender o que há de mais profundo e elevado em uma vida cristã comum, quando a alma é verdadeiramente dócil ao Espírito Santo. As dores dos estigmatizados nos devem lembrar o que a paixão do Salvador deve representar para nós, e como deveríamos rezar com mais fervor cada dia, ao final das estações da Via Sacra, aquela oração: Sancta Mater studagas crucifixi fige plagas cor de meo valide. Santa Mãe de Deus, grava profundamente em meu coração as chagas do teu Filho crucificado. A graça extraordinária que permitiu a muitos santos, como Santa Catarina de Sena, saciar-se da chaga do coração de Jesus, deve nos recordar o que a comunhão fervorosa deveria ser para nós, e como cada uma deveria ser mais amorosa que a anterior, em uma contínua aproximação ao Senhor. Os exemplos dos santos, sua humildade, paciência, confiança e caridade transbordante, têm mais eficácia para nos mover à virtude do que qualquer doutrina abstrata. Universalia non movent. Os conceitos universais não movem os corações. É especialmente recomendável ler as vidas dos santos escritas por outros santos, como a de São Francisco de Assis, escrita por São Boaventura, a de Santa Catarina de Sena, escrita pelo beato Raimundo de Capua, seu diretor espiritual, ou a de Santa Teresa de Ávila, escrita por ela mesma. Disposições para tirar proveito desta leitura. Uma oração feita no início da leitura nos obterá a graça atual de ler as Sagradas Escrituras ou os livros espirituais com espírito de fé, evitando qualquer curiosidade inútil, vaidade intelectual e tendência à crítica, em vez de buscar o verdadeiro proveito daquilo que lemos. O espírito de fé nos faz procurar a Deus nessas obras. Além disso, com um desejo sincero e vivo de perfeição, devemos aplicar a nós mesmos o que lemos, em vez de nos contentarmos apenas com o conhecimento teórico. Agindo assim, mesmo ao ler sobre as virtudes menores, como São Francisco de Sales se refere a elas, obteremos grande proveito, pois todas as virtudes estão conectadas à mais elevada de todas, a caridade. Também é muito proveitoso para as almas mais avançadas reler de tempos em tempos o que se refere aos iniciantes. Assim, compreenderão com uma inteligência superior e ficarão surpreendidas com o que está virtualmente contido nessas coisas, como nas primeiras linhas de um pequeno catecismo que nos ensina o propósito pelo qual fomos criados e colocados no mundo, para conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo e assim alcançar a vida eterna. Notas explicativas. 1. Vias purgativa e iluminativa. Termos tradicionais da espiritualidade cristã que descrevem as fases do caminho espiritual, sendo a purgativa a de purificação do pecado e a iluminativa a de maior compreensão da luz divina. 2. Estigmatizados. Pessoas que, por graça extraordinária, manifestam as chagas de Cristo em seus corpos,
como São Francisco de Assis e Santa Catarina de Sena. 3. Via Crucis, também conhecida como Via Sacra. É uma prática devocional cristã que contempla os momentos da paixão de Cristo, percorrendo simbolicamente o caminho de sua crucificação. 4. Sancta Mater Studagas, trecho de uma antiga oração do Stabat Mater, um hino católico que medita sobre os sofrimentos de Maria ao pé da cruz. 5. Universalia non movent, expressão latina que significa que os conceitos abstratos por si só não movem os corações das pessoas. É necessário algo mais concreto e vivo, como exemplos práticos de santidade. 6. Beato Raimundo de Capua, confessor e biógrafo de Santa Catarina de Sena, que registrou suas experiências místicas e vida de santidade. Aqui está a tradução do texto religioso em espanhol antigo, mantendo um estilo formal e solene, adaptando a linguagem para a compreensão contemporânea. A santidade e a leitura espiritual. É igualmente muito conveniente que os iniciantes, sem pretender pular as etapas intermediárias e avançar mais rapidamente do que a graça permite, se conscientizem plenamente da elevação da perfeição cristã. O fim ao qual aspiramos, que é o último que devemos alcançar, é, na ordem da intenção ou do desejo, o primeiro. Portanto, desde o começo é necessário querer de forma eficaz tornar-se santo, uma vez que todos somos chamados à santidade que, no momento de nossa morte, nos abrirá as portas do céu, pois ninguém entrará no purgatório senão por faltas que poderia ter evitado. Se os iniciantes e os mais adiantados têm verdadeiros desejos de santificarem-se, na Sagrada Escritura e nas obras espirituais dos santos encontrarão o caminho a seguir, e ao ler esses livros ouvirão as lições do Mestre interior. Para alcançar isso, é preciso ler atentamente, não devorando os livros, mas penetrando bem no que se lê. Nesse caso, a leitura transforma-se pouco a pouco em oração e em uma conversa cordial com o hóspede interior. É muito conveniente reler as obras que anos atrás trouxeram benefícios às nossas almas. A vida é curta, por isso devemos nos contentar em ler e reler aqueles escritos que verdadeiramente carregam a marca de Deus, sem perder tempo em leituras de coisas sem vida e sem valor. Santo Tomás de Aquino não se cansava de ler as conferências de Casiano. Quantas almas não se melhoraram grandemente ao ler frequentemente a imitação de Cristo? É mais proveitoso aprofundar-se em um livro desse gênero do que ler superficialmente toda uma biblioteca de autores espirituais. É igualmente necessário, como diz São Bernardo, ler com um espírito de piedade, buscando não apenas conhecer as coisas divinas, mas também saboreá-las. Está escrito em São Mateus, capítulo 15, que o que lê, entenda, e deve-se pedir luz a Deus para compreendê-las bem. Os discípulos de Emaús não entenderam o sentido das profecias até que o Senhor abriu suas inteligências. Por isso, nos diz São Bernardo, que a oração interrompa a leitura. Assim, a leitura torna-se um alimento espiritual substancial e prepara para a oração. Por fim, deve-se começar a colocar em prática imediatamente o que se leu. Nosso Senhor diz ao final do Sermão da Montanha, Mateus 6,24, qualquer que ouve estas minhas instruções e as pratica será semelhante a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas instruções que dou e não as coloca em prática, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Não são justos, diz também São Paulo, diante de Deus, os que ouvem a lei, mas os que a cumprem. Assim, a leitura se torna frutífera. Lemos na parábola do semeador. Uma parte da semente caiu em boa terra e, tendo brotado, deu fruto a 100 por 1. Isso se refere àqueles que, com um coração bom e sincero, ouvem a palavra de Deus, aguardam e, pela paciência, produzem fruto maduro. Lucas 8:15. Segundo esta parábola, tal leitura espiritual pode produzir 30, outra 60 e outra o 100 por 1. Assim foi, por exemplo, a leitura que fez Santo Agostinho quando ouviu as palavras Tolli et lege, toma e lê. Imediatamente abriu as epístolas de São Paulo, que estavam sobre sua mesa, e leu estas palavras: Não andemos em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revesti-vos do nosso Senhor Jesus Cristo. Instantaneamente, seu coração se sentiu transformado, retirou-se por algum tempo à solidão e pediu para ser batizado, produzindo realmente o centuplo, do qual milhares de almas se alimentaram e viveram. Notas explicativas. 1. Purgatório. Estado temporário de purificação para as almas que morreram em estado de graça,
mas que ainda precisam ser purificadas de pecados veniais ou das consequências de pecados. 2. Sagrada Escritura, conjunto dos textos sagrados do cristianismo, que incluem o Antigo e o Novo Testamento. 3. Imitação de Cristo, uma obra clássica da espiritualidade cristã atribuída a Tomás de Kempis, que oferece conselhos sobre a vida devota. 4. Tolli et lege, expressão latina que significa toma e lê, que se refere ao momento em que Santo Agostinho, ao ouvir esta frase, se converteu após ler a Bíblia. 5. Parábola do semeador. Uma das parábolas de Jesus que ensina sobre a recepção da palavra de Deus e os diferentes resultados que ela pode gerar nos corações humanos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.